Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o crescimento do acesso à justiça por meio da gratuidade. O nosso entrevistado é o juiz Marco Antônio Feital, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Doutor Marco Antônio, então no bloco anterior deixei a questão sobre o uso, o recurso ao defensor público. Como que o cidadão pode requerer essa assistência gratuita? Em verdade, o hipossuficiente, o cidadão necessitado, ele pode recorrer dos serviços da Defensoria Pública, né? Naturalmente procurando aí a sede da Defensoria Pública, os escritórios. Pode também procurar os núcleos de assistência judiciária das faculdades e pode também indicar, inclusive, um advogado de sua confiança, né? Basta que ele, naturalmente, ou na inicial ou até em instrumento apartado, ele afirma essa condição de necessitado. E a Defensoria Pública em Minas Gerais oferece boas condições ao cidadão? Ela está presente em todas as comarcas? Não, infelizmente não. Eu disse isso no bloco anterior, que infelizmente a Defensoria Pública ainda não está totalmente organizada, a gente até torce por isso, porque realmente é um serviço essencial para o cidadão, principalmente para aquela camada da população mais carente, né? O que falta nesse sentido? Mais investimento, mais contratação? Sem dúvida nenhuma, mais defensores, né? Isso é questão, é difícil, porque o orçamento, muitas vezes, do Estado não dá para atender a toda essa demanda. Mas a gente precisa de mais defensores, mais escritórios, né? Então, isso realmente precisa. Até mesmo o número de juízes está abaixo pela necessidade, sem dúvida de Minas nenhuma. Isso infelizmente, durante um certo período, quer dizer, o serviço público foi, digamos assim, tratado como a questão, por exemplo, do gasto público, né? Tudo, não, o nosso Estado é muito grande, ou é muito pesado, né? Então há necessidade de redução disso. E durante algum tempo a gente ficou sem investimento, né? Então o que se acontece hoje no Judiciário reflete mais ou menos o que está acontecendo na saúde, na segurança pública, né? O Estado está sucateado, a verdade é essa. A gente está tentando recuperar, né? Mas esse atraso são anos, né? Então para recuperar isso é difícil. E com a redemocratização, a busca por justiça cresceu muito no país. Sem o Estado não se nenhuma, aparelhou adequadamente para isso. Perfeito, essa é a minha visão. Agora, existe um perfil determinado, adequado do defensor público para um determinado tipo de causa, de ação, alguma área do direito que ele atua ou é qualquer área? Não, ele atua em qualquer área. É lógico que a Defensoria pode se organizar, e eu sei que aqui no Estado se organiza, né? Nós temos alguns defensores que atuam em determinada área, defesa, por exemplo, criminal, outro civil, outro ambiental. A gente tem essa defesa, por exemplo, direitos humanos, né? Tem defensores já designados para esse mistério. Mesmo em causas mais pesadas, digamos assim, ou seria mais... Não, os defensores são concursados, são profissionais naturalmente experimentados e têm condição de trabalhar em qualquer causa. Essa visão de que a causa que digamos assim, ela é suportada pela defensoria, ela não é bem defendida, isso é um erro, um equívoco. Né? O defensor está preconceito com o defensor, né? Contra. Então hoje isso não existe. O defensor é um profissional altamente gabaritado. E diante dessa carência de defensores públicos no Estado, existe uma fila? Como é que funciona isso? A pessoa requer o serviço e aguarda, fica esperando uma fila? Fila eu não sei, mas eu digo assim, é lógico que, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente sabe que quando o acesso à defensoria, naturalmente tem aquelas filas de atendimento, tem senhas, né? Agora, no interior, que é onde realmente falta, muitas vezes esse serviço é prestado até pelas prefeituras, sabe? Eles contratam advogados, isso é uma questão até que a própria Defensoria Pública às vezes questiona, mas porque é o que colabora, digamos assim, para o atendimento ao necessitado, né? Além dessa incapacidade econômica, temporária ou não, de algum cidadão, existem outros cidadãos que são também incapazes de exercer seus próprios direitos. Quais os institutos disponíveis para esse tipo de cidadão? Tutela, curatela? Explica para a gente, por favor. Quando a pessoa é incapaz de exercer, digamos assim, o próprio direito, naturalmente a sua representação em juízo se faz através de tutor ou curador, né? Qual que é a diferença de um e de outro? Na verdade, o tutor ele é concedido, por exemplo, aos órfãos, né? E já o curador é da pessoa realmente incapaz, né? Aquele problema, a pessoa às vezes tem um sofrimento mental, um retardo mental, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então,
a representação dele em juízo se faz muitas vezes através do curador, que pode ser até o próprio pai. Alguém da própria família. Alguém da própria família. Doutor Marco Antônio, eu vou voltar a esse assunto daqui a pouquinho, mas gostaria que antes o senhor fizesse indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Orion, eu trouxe aqui como indicação esse box, né? Chama-se Saber Viver. Então nós temos obras aqui do filósofo Sêneca, de Ovídio, do orador Cícero. Então são obras que nos auxiliam a ter uma vida plena, feliz, serena. E essa digamos assim, a minha recomendação aos telespectadores, né? Boas indicações, aliás, são 4 livros, né? 5 livros, né? Da coleção, muito bom. Bom, agora voltando à questão aqui nós falamos do Instituto da Tutela e da Curatela. Gostaria que você explicasse para a gente um pouco mais as pessoas incapazes. No caso, quem deve pedir a interdição é a família, sempre a família, e quando não houver essa família? O próprio Ministério Público pode pedir, quando naturalmente a pessoa não tem, digamos assim, alguém da família, né? E existe até uma ordem de, digamos assim, de gradação, né? Para a nomeação do curador, naturalmente sendo solteiros, pais, né? Se for casar, tiver coisa, é a esposa, eventual não tem a esposa já falecida, não tem pais, filhos, né? Ou uma pessoa que o juiz indicar, naturalmente sempre atendendo ao interesse do incapaz, né? Eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor é o juiz auxiliar da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, da Justiça de Minas Gerais, para contar para a gente sobre as expectativas com as mudanças agora, com a mudança, nós vamos ter um novo Corregedor Geral. Vamos ter, né, o desembargador Odoberto Delage foi eleito corregedor. Vai substituir o desembargador Alvim Soares, justamente. Vai substituir o desembargador Alvim Soares. E também houve a eleição do presidente, todo o corpo diretivo, né, do Tribunal de Justiça, e a gente naturalmente aguarda ansiosamente que essas mudanças elas venham contribuir para o aprimoramento da prestação judicial, a melhoria do serviço, né? Sempre se renova, né? Digamos assim, é um sangue novo, ideias novas, então a gente torce para que todos eles tenham bastante sucesso. O doutor Alberto Delage, que vai assumir a corregedoria, ele tem um histórico muito ligado à segurança, voltada para os magistrados. O senhor prevê que isso é alguma modificação nesse sentido? Mais segurança, mais reforço nos fóruns de Minas Gerais? Eu não sei se isso talvez seja a tônica da gestão do corregedor na corregedoria, porque a corregedoria tem um aspecto ou um espectro mais, digamos assim, mais amplo de atuação, né? Mas, de qualquer sorte, quer dizer, a experiência dele, seja como delegado de polícia, que já o foi, né? Já exerceu, seja a sua atuação perante o Centro de Segurança Institucional, SESI, isso tudo, naturalmente, vai contribuir para, digamos assim, o incremento dessa segurança dos magistrados, né? O senhor falou no bloco anterior sobre o esgotamento do modelo tradicional de se fazer justiça no país. A corregedoria, ela incentiva formas alternativas de justiça. O senhor falou de conciliação, justiça restaurativa também está crescendo muito. Como é que o senhor avalia isso hoje no exercício da atividade jurisdicional? A corregedoria tem feito um esforço hercúleo no sentido de digamos assim, aprimorar realmente a prestação judicial e apoiar toda iniciativa que venha de encontro a essa, digamos assim, a melhoria da prestação judicial. Né? A gente reconhece que o modelo nosso está esgotado, mas enquanto ele não for alterado, isso depende naturalmente da legislação, a gente tem que fazer todo o esforço no sentido de otimizar essa ferramenta, né? Esse instrumento. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz Marco Antônio Feital, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Falamos aí sobre o crescimento do acesso à justiça por meio da gratuidade. Doutor Marco Antônio, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço e aguardo ansiosamente uma nova oportunidade. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.